Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao curso de demonstrações matemáticas. Nós vimos nos vídeos passados a relação matemática, né? Que é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, agora a gente vai aplicar essa ideia, montando relações. Então, esse material ficou envolvendo processos até do dia a dia, né? Que são estudantes, dormitórios de estudantes, dormitório estudantil, professores e cursos. Então, considere os seguintes conjuntos. Tá? Então, aqui está a sigla em inglês, né? Então, S são os estudantes, R são os dormitórios, os quartos, rooms, né? Dormitórios dos estudantes, P, professor, C são cursos. Então, nós estamos criando essa relação, esse conjunto, que é o conjunto L, que é a relação dos estudantes para os dormitórios. Tá? Vou pôr aqui só para lembrar, dormitórios. Vamos montar essa relação. Seja essa relação L composta pelos pares ordenados SR, pertencente ao produto cartesiano SR, tal que o estudante S mora no dormitório R. Tudo bem? Vê se tem dúvida. Vai perguntando, me interrompe, abre o áudio, querendo falar, levanta a mão que eu chamo também, ou abre o áudio, ou até anota que eu tô de olho no chat aqui, tá? Atrás do computador em frente eu consigo ver o chat. Esse é o L. Vamos montar a relação E. A relação E é uma relação dos estudantes para os cursos. Eu vou pôr só a primeira vez, só para lembrar aqui, estudantes. Eu estou pondo estudantes, mas é um conjunto de estudantes. São conjuntos, tá? E aqui, cursos. Então, seja a relação R dos estudantes para o curso, composta pelos pares ordenados SC, tal que o estudante S está matriculado no curso C. Ó, enrolled é matriculado. A relação T é a relação dos cursos para os professores, ou seja, todos os pares ordenados que te dão que o curso C é ministrado pelo professor P. Agora, você tem... vamos pegar o L, né, que foi feito aqui no 3, no item 3, e escrever o domínio do L. Por exemplo, como é uma relação de estudantes para dormitórios, o domínio vai ser estudantes. Porque é uma relação que relaciona, é um conjunto que relaciona estudantes com dormitórios. Você falar qual que é o domínio dessa relação? Vai ser os estudantes, tá? Porque o domínio está relacionado com esse primeiro conjunto aqui. Então, o domínio de L são todos os estudantes, tal que existe um dormitório, existe um R pertencente a R1, um R pertencente a R, que existe um dormitório, tal que esse par ordenado SR pertence à relação L, ou seja, o que a relação L fala? O estudante S mora no dormitório R. Então, e essa partezinha só do par ordenado, que é falando o par ordenado pertence a R, está dizendo que o estudante S mora no dormitório R. Se você pegar tudo com essa parte do existe, está dizendo assim, o estudante S mora em algum dormitório. Alguma dúvida aqui no domínio? Vê se entendeu tudo, porque agora a gente vai calcular... Bom, eu achei que fosse calcular a imagem, não. Mas vai calcular outras coisas, que é composição, né? A gente vai calcular agora a composição de relações, envolvendo essas relações definidas aqui. Então, até o item 11, está tudo ok? Calma aí, um momentinho. Uhum. Pode ir. Só podia repetir o 9, professor. Do 9 em dia, a seguir. Tá, certo. Ó, aqui no 9, o 9 está escrevendo qual é o conjunto domínio de L, o domínio da relação L, né? Lembrando, L é uma relação, que é aquele caso mais geral de função, não é uma função, função é um caso particular de relação.
Mas, assim, só estou falando, assim, para fazer essa correspondência com função, que é como se fosse uma função, mas só que ela é mais geral, então ela é menos restrita, menos restritiva. Então, o domínio é o conjunto, porque assim, o domínio da relação L. A relação L vai dos estudantes para dormitórios. Se você quer o domínio, assim como na função, que o conjunto domínio digamos assim, é o conjunto da esquerda, né? Da função, ou o conjunto do argumento da função, você pega o primeiro conjunto, é o domínio. Só que é um domínio da relação L. Então, é um domínio, assim, não é o conjunto de todos os estudantes, é o conjunto de todos os estudantes, tal que essa condição seja válida, que é o fato de existir um quarto no dormitório em que esse par ordenado pertence a L, ou seja, o estudante S está no quarto E. O estudante S pode ser dado por um número e o quarto pode ser outro número, mas vamos personalizar aqui a coisa e vamos escrever, vamos dizer que um dos S, vamos dizer assim, que a gente tem assim, L como exemplo, né? Então a gente tem aqui Marcos 2. O Marcos ama o número 2, então ele vai ficar no dormitório 2. A Juliana vai ficar em qual quarto, Juliana? 7. Eu também gosto do número 7. Eu nasci 7/2/77. Vou pegar só mais uma pessoa. É Camila. Quer ficar em qual quarto? No 5. E a Carielle? E o Bruno, já vai falando também. Carielle vai ficar em qual quarto? No 3. O Bruno no 3. Desculpa, professor, eu estava atendendo uma ligação que eu vi só o senhor falar o meu nome. Desculpa. Não, escolhe um quarto aí, um número. Pode escolher um número. Vou colocar você no quarto 1, tá? Que aí você... já escolhi para você. Você vai ser vizinho do Marcos, tá? Então, depois tem tem a Camila, a Juliana. Então é o seguinte, por exemplo, assim, vamos escrever agora, a Juliana, você que perguntou, então você que vai responder. Aqui quem pergunta, responde. Me fala qual que é o domínio do L que nós acabamos de montar. Márcio, Juliana, Camila, Carielle e Bruno. Márcio, Juliana. Chamei o Marcos e Márcio. Camila, Carielle e Bruno. Eu pus as iniciais só. É bom que nem repetiu. Não esqueci de ninguém, né? Então, esse aqui é o domínio. Ficou mais claro, Juliana? O domínio são os alunos que moram em algum dormitório. Só certo. Que você, numa turma, é que eu peguei todo mundo, mas numa turma você vai ter alunos que não moram no dormitório estudantil. Aqui está falando dormitório estudantil, né? A casa do... Como é que chama aqui? É casa do estudante. Isso, que moram na casa do estudante. Então, eu considerei como se vocês todos morassem. Mas se tivesse alguém que não morava, por exemplo, se tivesse outro aluno aqui que não morasse, ele não ia entrar no domínio. Ele não ia entrar na relação, porque ele não mora no quarto da casa do estudante, e não ia entrar no domínio. Então, é só isso o domínio. Ficou melhor? Ficou. Alguém mais? O Marcos também tinha falado para esperar. Agora eu entendi que eu estava confundindo o domínio de L com uma outra relação. Isso até estranho, parece a mesma coisa ali. Foi que eu prestei atenção. Tá. Entendi. Uhum. Não, perfeito. Quando eu esquecer, me lembro de fazer um exemplo no mesmo slide aqui, embora às vezes depois aparecem exemplos, mas porque com exemplo a gente enxerga melhor do que... Aqui está só literal, né? Tá abstrato, digamos assim. E aqui está exemplificado, né? E sempre é bom ver um exemplo para entender melhor, sabe? Então, por exemplo, considere a relação R de A a B, a relação S de B a C e o SOR, que é a composição das relações. Se você escrever aqui embaixo, o R é de A a B, o S é de B a C. Só para você entender, assim, para a gente lembrar que
ele vai desses internos. Aqui é meio que memorizar mesmo, né? É que o SOR, ele vai de A para C, tá? Por uma questão de definição. Foi só uma questão de definição mesmo. Você poderia ter... Ficaria... É porque eles definem na ordem inversa, porque... É que nem aquela coisa, lance das funções, FOG, né? Aquela coisa... Aqui é tipo de um FOG, né? Sabe FOG, função composta? Só que é para relação composta. Mas a ideia é a mesma, só que não é uma função, é uma relação. Mas a ideia, quando você vir função composta, você vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Ó, então... Essa é uma relação de relações, né, professor? Ah, tá, peraí. Não, porque você fala a relação... Deixa eu anotar aqui, ó. Isso aqui é uma relação composta. Você está dizendo assim, se a relação composta é uma relação de relações? Isso, ou não. Eu estou enxergando, eu diria que é só uma relação. Por exemplo, a relação composta, ela é uma... Ah, tá, eu acho que essa relação de relações... Ah, entendi, acho que agora eu entendi. Você está dizendo relação de relações porque... Por causa que está pegando duas relações, né? Ah, tá, tá. É, então, é uma composição de duas relações, mas se você pensar a relação de relação como composição de relações, tudo bem. É uma boa forma de enxergar. Ó, porque ela é uma composição de relações. Esse D quadrado aqui. Ó, uma composição de relações. Se você, quando você falou interação de relação, pensar nisso, tudo bem, é interessante. É porque eu estava vendo que, no caso, essa operação de composição, ela é transitiva, né? Aí eu pensei, não, eu lembrei que é uma das propriedades de relações. A transitividade, eu pensei, não, se a gente olhar umas outras propriedades, pode ser que de fato seja uma relação de relações. Entendi. Queria falar mais uma coisinha sobre isso que você falou. Nem toda relação é transitiva, tá? A transitividade é algo que vai precisar, vai precisar ver se a relação é transitiva ou não. Porque eu encararia relação de relações se fosse, sabe o quê? Algo mais ou menos assim, ó. Uma outra coisa, como se fosse... Deixa eu pensar uma letra, que eu vou pegar um B estilizado aqui, não é nem tão estilizado. Se fosse esse B contido, não, desculpa, não é nem aqui, é uma outra coisa ainda. Ó, se fosse assim, ó, um B contido no produto cartesiano de R com S, daí eu chamaria o B de relação de relações. E aí, de fato, eu acho que eu deixaria esse nome relação de relações para essa situação aqui, porque lá, note bem, qual que é a diferença? A diferença é que aqui você é uma composição mesmo, porque essa é uma relação, mas vai dar um conjunto que é subconjunto apenas do produto cartesiano de dois conjuntos. Então, eu chamaria só de composição de relações. E deixaria essa definição que você falou muito bem, relação de relações, para esse caso em que você vai ter uma relação com um produto, subconjunto de um produto cartesiano de relações. Então, olha que legal que vai acontecer. O B, suponha que esse RSS é dado, é o que foi dado aqui. Digamos assim, suponha que o R é uma relação de A a B e o S é uma relação de C
para D. O B vai ser uma relação de quem? De qual produto cartesiano? De AB por CD. Então, exatamente, ó, desse jeito aqui, AB, CD. Mas olha que legal, ele é um conjunto, quer ver, deixa eu colocar... Então, o que ele vai ser? O carinha que eu vou colocar aqui, o que ele é? Eu não sei se eu pergunto antes, ou... Ele é um par ordenado, um trio ordenado, um quádrupla ordenada? O que vocês diriam assim, antes de eu colocar? O que ele é? Os elementos do conjunto B. Olha, me parece que vai ser uma quádrupla ordenada. Me parece, mas não vai ser exatamente uma quádrupla ordenada, mas vai ser isso aqui, ó. Vai ser um par ordenado de par ordenado. Tá ok? Aí depois, aqui eu não vou completar, é só falar... peraí. Deixa eu ver como é que a gente... Professor, seria ACI e BD? Peraí, vou ver. Ó, aí esse tal que... Não vou completar aqui, mas é tal que... que veio no tal que aqui... Eu teria que pensar um pouco mais. Vamos deixar ele em aberto aqui, só para discutir um pouco mais saudável essa parte inicial. Você falou... Não, porque o B é subconjunto do produto cartesiano de produtos cartesianos. Então, cada elemento de B vai ser um par ordenado. E cada par ordenado do quê? De pares ordenados. Então, isso aqui tudo é um par ordenado de pares ordenados. E aí você falou o quê, Marcos? Você concorda? Sim, eu tô entendendo, que eu imaginava que ia pegar o A do conjunto A e fazer um par ordenado com o C do conjunto C. Tipo, pensando em X e Y coordenadas, X de um e Y do outro. No caso, X de A, Y de C, X de B e Y de D. Tinha me vindo em mente. Sim, né? De fazer essa distributiva, digamos assim, né? Aqui a gente aqui não tem essa propriedade, mas... Tá. Você tinha falado assim, eu estou tentando só fazer a correspondência, se isso vai ser a mesma coisa que uma quádrupla ordenada ABCD, né? Eu acho que talvez essa seja a questão. Assim, eu vou deixar em aberto aqui, só para não estender muito, tá? Mas é um exemplo muito interessante da gente pensar. É possível que isso aqui seja igual ao quadro coordenado, ABCD, tá? Eu acho que é possível que seja.
Talvez um caminho seria escrever isso em forma na anotação de conjunto, embora é meio muito trabalhoso, porque tem muitos elementos aqui. Mas eu acredito que, fazendo uma espécie de distributivo aqui, você possa omitir esses parênteses, tá? E aí, se puder não omitir esses parênteses, você fica com... sendo associativo, né? O produto cartesiano. Teria que provar, então, ver se já está provado que ele é associativo. Se for associativo, você pode jogar fora esses parênteses. E aí fica uma quádrupla ordenada, né? Fica um produto cartesiano entre 4 conjuntos e simplesmente uma quádrupla ordenada. Mas eu acho que é a mesma coisa, isso que nós estamos falando, tá? Mas interessante, muito interessante essa discussão. Ó, a composição SOR vai ser AC, os pares ordenados AC pertencente ao produto cartesiano AC, tá o quê? Existe, então, como aqui é uma composição de relação, então, você vai colocar, ó, existe, porque, o que acontece? São duas condições aqui, por isso que tem esse E, por isso que vai ter que colocar esse E, porque uma coisa é a relação que vai de A para B, então, essa parte aqui, ó, é referente à contribuição do R, da relação E, que vai de A a B, ou seja, A a B, conforme está aparecendo aqui, né? Contribuição do R da composição. Então, o par ordenado AB pertence à relação R. E o S, que vai de B para C. O par ordenado BC pertence a S. Então, essa é a forma 13 que você coloca, né? Então, esse 13 é uma forma geral, né? Que você vai ter com a composição de relações. Para a gente pegar só relembrando aqui, que o E é a relação do estudante para curso. Aqui já tem a dica, ó, de estudante para curso. Aqui é o E. O T, ó, então, o T é de curso para professor, ou seja, qual curso é administrado por qual professor. Então, vai estar lá, Matheus, DM2, tá? Então, vai estar lá, Matheus, DM1, Matheus, DM2, outro curso com outro professor. Aqui vai estar o Bruno, Camila, Juliana, Carielle, Marcos. Vai cada um deles, vírgula, DM2, por exemplo, entendeu? Se pegasse DM1, teria que pegar toda aquela turma lá. Agora, você vai fazer o TOI. O TOI, eu gosto de escrever aqui embaixo, que o T, ele é um subconjunto de CP, escrevi errado aqui, o T, né? E o E é de SC. SC. Daí você pega esse primeirinho, esse mais interno com esse outro mais interno, o TOI vai ser subconjunto do SP. É mnemônico essa parte, né? Eu diria. E aí, então, porque aí você identificou ele é subconjunto de qual produto cartesiano, você já põe um SP lá, tá? E pertence, o par ordenado SP, que pertence ao produto cartesiano SP, tá o quê? Agora, aí você vai ter que... Ah, tá, eu esqueci de falar, eu esqueci de falar essa parte aqui, né? Então, esqueci de falar, porque o B é o intermediário, né? Lembra que esse B, ele se repete aqui e aqui, só que ele não aparece, como é que fala? Ele é um intermediário, né? Ele serve para intermediar só, então no resultado final ele não aparece. Então, por ele ser um intermediário, eu vou escrever aqui, o intermediário, tá? Porque eu acho que assim fica fácil de entender. Ele é um intermediário, então você tem que colocar, existe esse intermediário, tal que isso acontece. Porque é como se você cortasse o B com o B, fica só o AC, né? Alguma dúvida dessa parte? Só que o 15 vai ser o TOI, e o TOI vai dar como resultado o SP. O SP tem um intermediário, que no caso aqui, o intermediário é o C. Então, o intermediário é o que aparece 2 vezes aqui. E que não vai aparecer depois. De modo que você pega o intermediário, coloca ele lá,
existe esse intermediário, tal que SC, aí você vai lá no E, o E é o SC, SC pertence a E, e CP pertence a T. O resultado final é esse. Tá, agora vamos só interpretar. Essa partezinha significa que o estudante S está matriculado no curso C. E aqui está dizendo que o curso C é ministrado pelo professor P. Daí você pega, junta tudo isso aqui, que dá essa parte que é igual à parte que já está aqui, tá o quê? O estudante S está matriculado em algum curso ministrado pelo professor P. Assim, entre você colocar 15 e 17, é a mesma coisa. Aqui no 17 ele só deu uma reinterpretada para dizer que a gente entendeu o que está acontecendo aqui. Porque isso? Porque o nome do curso, lembra que aqui o intermediário é o C, que é o nome do curso, mas na composição ele some, então você não precisa colocar aqui. É o estudante S está matriculado num curso que é ministrado pelo professor P. Ficou claro? Então aqui acaba essa parte com a composição, com a relação. Dúvidas todas? Não sei se pergunto quem entendeu, quem não entendeu ou quem entendeu. Mas não tô brincando. É porque é um tanto abstrato, né? Começa a trabalhar com muita letrinha e às vezes demora um pouco. Então pergunta, quem que não entendeu? Quem que é a primeira pessoa a perguntar? Ai, professor, tá confuso. É muita Só um ponto letrinha, né? Bom, acho que só dando o ponto 12, acho que ele vai matar o resto todo. entendi. Você fala assim, explicar o 12, né? Isso, é porque eu tô vendo aqui, o S ele vai de B para C, o R ele vai de Não, A para... Isso, isso, dá para ver. Então, calma aí, se ele vai pegar a imagem de R, que no caso vai ser B, e o S vai tomar essa imagem de R como um domínio para poder chegar em C. Não, na verdade, Quer ver? Deixa eu só ver que eu acho que talvez Essa parte que o Marcos está falando aí de cima é mais a composição de função, né, professor? Exatamente. Tá. Composição. Uhum. Acho que essa parte para mim está mais clara. Ah, entendi. Ficou. Porque é o seguinte, ó, na aula passada, o material IV, que foi definição de domínio, beleza, definiu o domínio, ficou claro, imagem também. Depois, a terceira coisa que nós definimos foi a própria composição, SOR. Então, isso aqui, esse 10, é uma definição de composição, tá? Não tem, assim, podia ser R, OS, mas eles definem por uma questão de lógica, que quando é função, que nem você tem o FOG, o G vai atuar primeiro no argumento, por isso que o R é colocado por último, porque o que vier à direita aqui, mas isso é uma notação, tem uma outra notação, que é até bem estranha, a primeira vez que eu usei, que eles fazem assim, F de X, e colocam o X do outro lado, entendeu? Mas assim, esquece, porque em alguns contextos de álgebra computacional é mais conveniente. Mas enfim, definiu-se assim, que é o para-ordenado AC. Mas lembrando isso, né, que o R é AB, então aqui é AB e o S é uma relação de B para C. Como você vai ter, então, o intermediário B? Esse intermediário vai existir, né, porque se ele não existir, você não tem essa composição, você tem que ter essa relação aí. Aliás, eu acho que talvez eu tenha definido errado aquela composição, que eu tenho que pegar um elemento em comum. Eu acho que eu defini errado, mas eu vou voltar lá. Então, essa aqui é a definição, né, que a gente acabou vendo. O que eu estou falando que eu acho que eu defini errado é isso aqui, ó. Bom, não sei se é errado, mas, enfim, vamos deixar esse exemplo. Ah, não, isso aqui é outra coisa, desculpa, relação de... tá certo, não era composição. Na composição, você vai ter que ter um intermediário, Isso que eu defini é uma outra coisa, mas se você não pode definir uma composição se
sempre na composição, esse B, como é que fala? O domínio do S vai ser igual à imagem do R. Senão, senão isso aqui não é satisfeito. Ó. Se existe, não vai existir um intermediário. Então, sempre isso vai acontecer. Tá igual produto de matrizes. Né? Lembra que você faz produtos de matrizes que linha coluna, a coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda, mesma coisa, mesma ideia, só que é numa outra ordem aqui, né? É na ordem inversa do que a gente está acostumado no produto de matriz. É muito interessante que a gente lembra de produto de matriz, só que daqui está na ordem inversa que seria lá na matriz é o interno aqui que é igual, né? Os externos são o resultado final. Mas é um paralelo que eu acho que vale de lembrar. De modo que o vai ser sempre igual, tá? Senão isso aqui não é satisfeito, tá o conjunto vazio. Se você pegar e falar, qual é a composição... Quer ver? Vou até fazer aqui, já que nós estamos aqui inventando coisa, sendo criativo. Pergunta de quê? Do ponto. Qual que é a composição de QH? Sendo G uma relação de AB, né? E H é uma relação de CD. Dá para fazer assim, de cabeça. Quanto que dá essa... Não, desculpa, aqui não é. Aqui é Go. Então você tem o Go aqui, não é? O Go. Quanto é que dá o Go? É C cartesiano B? Então, aí que tá. Você tem direito a rever sua resposta. Os pares ordenados CB faz que C pertence a C e o Bzinho pertence a B. Mas aí o que você quis dizer com isso, Marcos? Você já deu resposta? C. Foi. C A, professor. C cartesiano A. Não, tá errado ainda, tá errado. Desconsidera. Então, Não é isso não. não, tudo bem. Eu pus só para olhar, ver a cara. Ó, eu vou... Ó, vai... Ganha... D cartesiano A. Ó, vai ganhar esse lindo arranjo aqui, ó. É D cartesiano A? Quem dá mais? Vão? Não, D. D de dado? Isso. Não tem problema, eu ponho aqui. A gente faz o B virar D. Quem dá mais, quem dá menos? Calma que aí tem coisa. Tem coisa, tem. Eu vou pegando os colantes aqui, vai. Enquanto vocês pensam, vou pegar uma água, os legumes, isso aqui tá bonito. Ele vai ser não vazio, mas... Então, alguma Por que coisa ele vai estranha. ser... Ele não vai ser aquele caso de ser cartesiano B, porque no caso eles não têm um conjunto em comum para poder fazer aquela transitividade de pegar o elemento lá para o último. Então, se a condição existe um intermediário e ele não satisfaz essa condição, então... É porque tem que ter em comum. Ai, meu Deus, tá difícil. Tem que ter em comum, porque se não tiver em comum, dá vazio. Eu dei a resposta aqui, ó. A resposta é conjunto vazio. Por quê? Porque não... Lembra que... Quer ver? Se a gente abrir...
Deixa eu escrever aqui embaixo. Ó, o GO seria o par de A pertencente ao produto cartesiano dA, tal que existe um... Vou chamar de C, né? Existe um Czinho pertencente ao C com a seguinte condição, que CD pertence a CD e esse E aqui que vai matar tudo. Como é que fala? CD e CA pertence tá. É difícil essa questão, viu? Não é assim trivial, não. O negócio é bem complicadinho. CD aqui, ó. Pertencente a AB. Aqui acaba. Eu peguei aquela definição eu peguei a definição de composição de funções, apliquei aqui, porque esse existe C, esse C que está aqui não existe, ele tem que ser, não, desculpa, ele tem que estar no segundo elemento. Pessoal, o que eu estou falando, não é fácil. Deixa eu chamar de C', que vai complicar aqui agora. C', C. Assim, se você pegar a definição exata de composição de funções, e aqui seria C'. Pegar a definição exata, você vai reescrever, você vai perceber que o GO, a composição de relações, ela vai ser isso aqui que está escrito. Por quê? Vai ter que existir um C' tal que esse par ordenado pertença a esse produto cartesiano e... Peraí que eu tô... Ah, não. É só mais uma multiplicação. O C' tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá? Ó, essa parte aqui tem que estar aqui, ó. Nessa parte, o segundo, depois do primeiro. Pronto. Então, o C, que seria CD, só que esse D é o C', esse C'. C' pertence a esse produto cartesiano, e o C' B pertence... Então, assim, na verdade, eu vou só corrigir aqui, porque eu pus de cabeça, tá? Porque depois, o que vale? Eu vou colocar uma interrogação, porque eu não sei se dá para... Eu vou virar depois a página que o Marcos falou. Pode ser que em alguns casos seja vazio, pode ser que em outros casos não. Então, não sei se dá para afirmar que é vazio sempre, tá? Ó, na página 56 do Topology, ele mostra bem isso como função. Eu vou abrir aqui, só rapidinho, para ver se ele... Para ver se é rápido de achar, senão a gente
Tá, página 53. Se é fácil de enxergar isso ou se é. Funções compostas, ó. Isso. Então, a função composta é a mesma ideia. Porque aqui no caso, ó, aqui não dá para eu apontar, viu? Mas nessa parte aqui, ó, quer ver? Deixa eu pôr um. Mas dá para deixar em amarelo. Ó, essa parte que eu deixei em amarelo, você vê, é o intermediário, entendeu? Então, ó, existe um B, um Bzinho pertencente a B, tal que o AB pertence a F e o BC pertence a G, porque o F minúsculo aqui é uma relação, e o G minúsculo é outra relação, que no caso é uma função, né? É uma função e é uma relação. É a mesma ideia, tá? Só que a função, ela tem aquelas propriedades mais restritivas, que a relação não tem. Mas a ideia é a mesma. E o ponto é que, eu não sei, teria que fazer um exemplo, não sei se, acho que ficaria muito extenso a gente fazer isso aqui, mas não deixa de ser uma oportunidade, quem quiser depois ver em casa, um exemplo que ele seja vazio e outro exemplo que ele não seja vazio, entendeu? Eu acho que vai poder acontecer essas duas coisas aí. Porque eu falei assim, sempre vai ser igual, mas o que vai acontecer? Porque você pode ser que o conjunto B seja diferente do C, tá? Como é o caso aqui, o B é diferente do C. Mas o problema vai estar relacionado também, pessoal, notoriamente B é diferente de C. Mas a dúvida é, você pode ter o caso em que B, inter, C seja vazio, ou seja, eles são disjuntos, mas você pode ter o caso em que B, inter, C não é vazio, eles não são disjuntos. Então, eu acho que esse caso que eu estava colocando como vazio é caso o B e o C sejam disjuntos. Caso eles não sejam, daí já acho que não vai ser vazio lá. Mas é uma coisinha mais rebuscada se a gente quisesse elaborar e demonstrar, tá? Isso aqui. Eu acho que fez foi piorar, né? Bom, mas a gente vê um exemplo. Assim, a ideia é, a gente vai para um caso mais difícil para entender o anterior que não estava entendendo. Mas, então, isso que o Marcos e a Juliana comentaram, o 12 é a própria definição, o 13, né? O 12 e 13 o 12 define as relações e o 13 define a composição. Depois do 14 em diante, é só aplicar para um caso específico. Então, no fundo, é a letrinha que muda. Essa relação E é TOI que a gente está fazendo. Aqui é SOR. Então, aqui o S, enfim, o que é o S? O S tem um BC, o T tem um CT, entendeu? É meio que quase como se você tirar uma letrinha daqui, colocar essa letrinha daqui, e depois interpretar, né? Basicamente é isso. Você pode pensar que fosse só uma troca de letras. Ó, para ficar pior, vamos ver a questão das inversas. Deixa eu gravar outro vídeo para não ficar muito extenso, tá? Vou parar esse aqui.